Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. Pode se assentar, igreja. Graças a paz, irmãos. Sabe, irmãos, vou repetir. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Não tenha pressa de sair da presença dele, não. Aleluia. 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 A gente precisa entender que o Pai, Ele quer relacionamento com a gente. A gente precisa entender que Ele tem prazer que a gente esteja na presença dEle, que a gente esteja adorando a Ele, que a gente esteja reverenciando a Ele. Sabe, irmãos, isso independente de placa de igreja. Nós nascemos para louvor da sua glória, nós nascemos para adorá-lo, para bendizê-lo, para amá-lo. A gente não pode deixar as coisas que nós pensamos estarem acima do nosso Deus. Ele está acima de todo pensamento, Ele está acima de toda vontade, Ele está acima de tudo aquilo que a gente possa estar projetando, acima dos nossos planos, acima da nossa família, acima dos nossos filhos, acima da nossa própria vida. Nós precisamos amar ao Senhor. Eu fico me perguntando às vezes, como vai ser no céu, né, irmãos? No céu não vai ter dívida, no céu não vai ter problema, no céu não vai ter o diabo. Nós vamos passar o dia vendo e adorando o nosso Pai. Aleluia. Eu estava aqui em oração antes do culto e o Senhor me trouxe uma palavra para a igreja. Em Isaías 41, no versículo 9, diz assim: Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Eis que serão envergonhados e confundidos, serão todos os que indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e coisa nenhuma de valor os que fazem guerra contra ti. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para você que a doença, que a miséria, eles vão ser reduzidos a nada. Todos aqueles que se levantam contra ti serão reduzidos a nada. Sabe por quê, irmãos? Porque está escrito assim: eu sou o teu Deus. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Você tem um Deus. Você tem um Pai que é poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. E para completar a cereja do bolo, Ele habita dentro de mim e dentro de você, através do Espírito Santo. Está chegando um tempo na igreja, irmãos, que ninguém vai conseguir nos parar. O diabo tem se levantado em alguns lugares, pessoas estão sendo proibidas de pregar a palavra, mas eu vou dizer uma coisa para você. Os lugares que tentaram parar a igreja foi onde a igreja mais tem crescido. Porque nós temos um Deus. Porque nós temos um Deus. Todos aqueles que se levantarem contra vocês serão reduzidos a nada. Aleluia. 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 Vamos continuar aqui com a nossa... É um culto de ensino. Vamos voltar para o ensino, amém, irmãos? Continuar falando sobre as manifestações do Espírito. Aleluia. O novo homem, o canal de Deus. Nenhuma pessoa possui dons, mas é simplesmente um canal das manifestações. Ou seja, aquele que nasceu de novo se torna um canal das manifestações. Quando o homem é batizado no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar noutras línguas, este é um canal das manifestações dos dons espirituais. Sabe, irmãos, nós estamos chegando num tempo que a igreja precisa se embrenhar
procurar conhecer mais sobre os dons do Espírito Santo, sobre as manifestações do Espírito Santo. Às vezes nós fomos criados em outros lugares, em outras igrejas, ouvimos outras coisas, fomos colocados em ensinos errados, sabe? E às vezes quando nós viemos para cá, o ensino veio junto com a gente, a coisa errada veio junto com a gente. Quando eu falo ensino errado, é o ensino que não está de acordo com a palavra, porque nós aqui nós estamos de acordo com a palavra, nós seguimos a palavra. Quando você vai fazer o curso do Rema, você entende que ali está a palavra revelada. Rema significa palavra revelada. E a igreja precisa saber disso, irmão, sabe por quê? Para não se assustar, para não pensar que o que nós estamos fazendo aqui, ou o que Deus está nos dando, seja uma coisa anormal, seja uma coisa diferente. Tudo que nós fazemos está à luz da Bíblia. Amém. Quando você vê alguém caindo no Espírito, tem gente que já pensa logo de sair correndo. Ô, pô, o irmão está caindo no Espírito ali, essa igreja aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Se você conhece a Bíblia, se você estuda a Bíblia, você vai ver que o cair é de Deus. Cair pelo poder de Deus é de Deus. Você precisa entender as coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Sabe por quê? Porque senão você vai perder aquilo que Deus tem para você. O diabo vai trazer para você, sabe o quê? Quando você começa a questionar coisas, ele vai começar a trazer dúvidas. E tudo aquilo, meu irmão, que é dúvida, é pecado diante do Senhor. Você não pode fazer nada, nem se apresentar diante do Senhor com dúvida. Você precisa entender o que acontece dentro da sua igreja, o que acontece dentro do seu ministério, para que você não seja tomado pela dúvida e não perca aquilo que Deus tem para a sua vida. As manifestações do Espírito, irmão, elas vão acontecer, não é porque o Tony quer, ou porque o pastor quer, fulano quer, não, irmãos. Vai acontecer porque Deus quer, e sempre tem um fim proveitoso. Nós vamos ver isso aqui mais para frente, amém? Então aqui a gente já está vendo que a pessoa batizada no Espírito Santo, ela pode se tornar um canal das manifestações. Você que está aí, às vezes você não tem chamado nenhum, você é um canal das manifestações dos dons de Deus. Você está habilitado pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faz através de você. Amém? O Espírito tem um senhorio sobre tudo. As manifestações do Espírito ocorrem sobre a perfeita vontade de Deus. Não tem nada a ver com a vontade humana. Sabe, irmãos, é o que nós acabamos de falar. Outra coisa que atrapalha pessoas dentro da igreja de receber aquilo que Deus tem, é porque elas ainda estão sendo guiadas pelos seus sentidos naturais. Eu vou dizer uma coisa para você. Nosso Deus não é gente não, como diz o pastor Joselito. Deus é Espírito, irmãos. Nós vamos alcançar e perceber as coisas que Deus tem para nós, é no reino espiritual. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe quando você vai lá para o livro dos inícios, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, está escrito, no início, no princípio, Deus criou os céus e a terra, ponto. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas você já parou para pensar que há uma diferença entre o criar e o formar? Você sabe onde é que foi criado o mundo? No reino espiritual primeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois ele chamou, haja terra, haja luz, haja o sol, Deus criou todas as coisas, mas primeiro, ele formou todas as coisas, mas primeiro ele criou. Primeiro é no reino espiritual, para depois acontecer aqui. Aquilo que tem para a minha vida e para a sua vida, irmãos, já está feito no reino espiritual. Nós vimos aqui da outra vez uma frase, o seguinte, se você ainda se tiver alguma coisa no céu que não fosse criado para você, Jesus era capaz de criar só por sua causa, para você entender como Deus é conosco. Você precisa entender o amor de Deus, você precisa entender as coisas de Deus, as coisas espirituais. Está lá escrito em 1:26, Gênesis 1:26, que Deus formou o homem à sua imagem e à semelhança, não foi? Homem e mulher criou, mas lá no capítulo 2 foi onde Deus formou do barro o homem, e da costela do homem formou a mulher, ou seja, primeiro no reino espiritual foi criado homem e mulher. Deus não chegou do nada e vou falar assim, não, agora eu vou fazer o homem aqui. Não tinha nem ideia de como seria o homem. Deus já sabia como ia ser o homem. Amém. Aleluia. Quando você foi formado no ventre da sua mãe, Deus já sabia dos seus dias. Deus já sabia da sua salvação. Deus já sabia do seu batismo. Deus já sabia das suas bênçãos. E tudo está disponível no céu. Só que chegou um ponto, irmãos,
que nós agora, em Cristo Jesus, crendo em Cristo Jesus e chamando pela fé, nós vamos também ter nós temos o mesmo poder de criar as coisas no reino espiritual e chamarmos aqui para essa terra. Então hoje é um culto de ensino para você tirar a tua mente natural, saia dos seus sentidos naturais. Eu não sei como você chegou aqui hoje, irmão. Eu não sei como está a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele tem poder para mudar toda a sua história hoje, se você entender o que é o reino espiritual. Amém. Se você entender aquilo que está disponível para você. Se você deixar ele entrar no seu espírito e não só na sua mente, porque você pode receber na mente, dar um amém, graças a Deus. Mas quando chegar lá fora, você tiver algum problema, alguma circunstância, você esquecer de tudo aquilo que você está aprendendo aqui. A sua bênção, ela já está em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém? Então não tem nada a ver com a vontade humana. Eu posso me dedicar aos estudos da palavra ou livros para pregar, programar o que e quando dizer, mas não tenho controle nenhum sobre como o Espírito de Deus irá se manifestar. É Ele quem manda, irmãos. Sabe, eu posso pegar e estar na palavra o dia inteiro, irmãos. Eu posso pegar livros do irmão Reg e ler aqui, ler ali, lá, vou fazer desse jeito, vou fazer assim, vou fazer assado, e chegar aqui na hora o Espírito Santo mudar tudo. E ele pode mudar às vezes por causa de uma pessoa. O amor de Deus é tão poderoso, irmão, que ele pode fazer mudar tudo nesse culto aqui por causa de uma pessoa. Aleluia. Então fique tranquilo, acalme a sua mente, relaxe no Espírito Santo de Deus, receba do Espírito Santo de Deus nessa noite. Receba daquilo que Deus quer trazer para você. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, vamos em frente. Tem só uns 50 slides, irmãos, não se preocupem não, não se preocupem não. A manifestação do Espírito é concedida, ou seja, o Espírito é que concede a manifestação, a cada um visando a um fim proveitoso. Sabe, irmãos, tem cultos aqui que às vezes você vê uma manifestação do Espírito e o reteté e aquela coisa toda, mas sabe que às vezes um demônio pode se manifestar ali, às vezes uma pessoa pode receber Jesus ali, porque sempre tem um fim proveitoso. O Espírito Santo, ele sabe o que ele está fazendo. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender a se render no Senhor. Às vezes eu fico vendo aqui pessoas, às vezes, ainda travadas no louvor, ainda não conseguem adorar. Irmãos, abra o seu coração para o Senhor, louve ao Senhor, se abra, se renda ao Senhor. No meio do louvor você pode estar recebendo cura, um parente seu pode estar recebendo cura, você pode estar sendo um canal para alguém da sua família estar sendo salvo, irmão. Aleluia. Sabe, você precisa entender quem é que está à frente disso, quem é o general, quem manda, quem comanda. É Jesus Cristo, nosso Senhor, irmãos. Não tem demônio que possa com ele, não. Ah, é a dengue, é o Covid, irmãos, está tudo debaixo dos pés do Senhor. Está ele centrado no trono, está tudo aqui, ó, debaixo dos pés dele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, irmãos, quando você entende isso, você passa a mudar as suas orações. Você deixa de pedir e começa a adorar. Quando você entende o poder da adoração, o poder que existe no Espírito, na adoração, você começa a adorar. Sabe, chegaram algumas coisas lá na minha casa essa semana, e eu fiquei com a mente querendo se preocupar. Eu falei, não, está errado. Eu tenho falado uma coisa e eu tenho que viver o que eu tenho pregado. Eu tenho que viver o que eu tenho ensinado, isso é importante. Então, irmãos, fui louvar o Senhor, fui adorar o Senhor. De repente, olha de repente aí, aleluia. Olha o de repente vinha a paz do Senhor Jesus dentro do meu coração. Toda a situação foi embora, é o que nós cantamos aqui. A tristeza vai embora, irmão, não tem como permanecer. Entenda no lugar que você está, aqui é um lugar espiritual, irmãos. Aqui é um lugar onde o Espírito de Deus trabalha, onde o Espírito de Deus faz, onde o Espírito de Deus salva. Aleluia, glória a Jesus. 1 Coríntios 12, 7. Está aí a referência. Isso aqui é importante, muito importante. A Trindade está envolvida nas manifestações dos dons. Vocês vão entender. A variedade de dons está com o Espírito Santo. A diversidade de ministérios está com Jesus.
E a diversidade de operações é com Deus Pai. Você já percebeu, irmãos, que tudo dentro da igreja, Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos? E sabe se tudo é por causa de mim, por causa de você? Aleluia. Está lá, ó. Vamos lá para frente para você entender. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor, Jesus, é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, Pai, é quem opera tudo em todos. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Foi o que eu falei no início, irmãos. Deus ele está para fazer coisas nesse lugar aqui que você precisa ter o entendimento do Espírito, para que você não se assuste, para que você saiba de onde está vindo. Tudo que nós fazemos aqui é segundo a palavra e segundo a Bíblia. E você precisa estudar os dons, você precisa ler a respeito dos dons, você precisa se aprofundar, conhecer. Sabe por quê, irmãos? Todo mundo tem medo daquilo que não conhece. Se eu conheço, acabou a dúvida, acabou o medo, acabou tudo. É preciso você conhecer o seu Pai, saber quem Ele é. Aleluia. Nós vamos falar agora a respeito dos dons. São 3 as categorias dos dons: dons de revelação, dons de poder e dons vocais. Dons de revelação, que é o que nós vamos falar hoje. Revelam algo, o nome já diz, né? Os dons de revelação operam dentro da dimensão do conhecimento. Operam dentro da dimensão do conhecimento, mas não tem nada a ver com os sentidos naturais. Quando nós falamos de dons aqui, irmãos, são dons do Espírito, são coisas espirituais. Não adianta você tentar entender com a sua mente natural, que você não vai entender. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então você precisa deixar o seu espírito ligado com o Espírito de Deus. Deus não vai falar, irmãos, não é com a sua mente, não. Tem gente que fala assim, mas Deus está falando com a minha... Não, Deus ele se comunica com o seu espírito. É com o homem interior. É por essa diferença que muitas às vezes não alcançam aquilo que Deus tem para elas, porque elas estão tentando entender e receber no seu intelecto. Elas estão querendo saber como é que vai ser feito isso, como é que vai acontecer isso, mas como é que isso é possível? Irmãos, não cabe a nós saber como. Isso não é responsabilidade nossa, isso é com o Senhor. E pode ter certeza que Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu pergunto a você, como é que um tumor desaparece do corpo de uma pessoa através de uma oração? Você sabe me dizer? Como é que um aleijado ele anda, como é que um cego enxerga, como é que o surdo ele ouve? Me fala aí, você sabe como é que acontece? Não, porque essa parte ela não é conosco, essa parte é com o Senhor. Essa parte é com Ele. E a gente precisa entender isso. Então aqui a gente está falando de coisas espirituais. Então operam dentro da dimensão do conhecimento. Nada a ver com os sentidos naturais, quanto a fatos, eventos, propósitos, motivos, origens e destinos em relação a personalidades humanas, divinas, satânicas, ou mesmo coisas que no presente, quer no presente, passado ou futuro. E os dons podem se manifestar como? Por meio de visões, por meio de sonhos, por meio de percepção, voz do Espírito Santo, línguas, interpretação ou profecias e anjos. Nós não vamos entrar, nos aprofundar nisso aqui agora. Dons de revelação. Nós vamos falar sobre 3 hoje: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Sabe, irmãos, dentro do pacote que nós temos da igreja, daquilo que o Espírito nos traz, nos dá, são 3 coisas importantes da igreja saber. Às vezes você vê um profeta ou um pastor dando uma palavra para alguém, ou chegando uma revelação para aquela pessoa. De onde é que vem isso? Vem da cabeça do profeta? Vem da cabeça do pastor? Não, vem do Espírito Santo de Deus. Quem conhece as pessoas é Deus, irmãos.
Quem sabe do que a pessoa precisa é o Senhor. Então, muitas das vezes, o Senhor pode trazer uma palavra de sabedoria ou de conhecimento que vai salvar aquela pessoa, vai levantar aquela pessoa, vai erguer aquela pessoa, vai dar uma direção para ela. Pode acontecer. Ah, Tony, mas quer dizer que nós não somos guiados pelo Espírito? Nós somos, mas vez ou outra pode acontecer do Espírito fazer isso, dar uma direção a respeito de alguma coisa através de uma palavra. Às vezes não é nem o pastor ou o profeta falando alguma coisa, no meio da palavra, porque a palavra por si só, ela é vida, é espírito e vida. Quantas das vezes eu estava aqui ouvindo um pastor pregando, ou um ministro pregando, e veio uma revelação no meu espírito, algo que eu deveria fazer, e eu fiz aquilo e funcionou na minha vida. Por quê? Eu estou obedecendo o quê? A palavra de Deus. Quando você entende que você deve obediência à palavra de Deus, as coisas começam a funcionar para você. Então, nós estamos aqui tratando de coisas, de dons de revelação que você pode ver dentro da igreja. Vamos falar aqui a respeito da palavra de sabedoria, de conhecimento e discernimento de espíritos. Aleluia. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Está lá em 1 Coríntios 12, 8. A outro, discernimento de espíritos. 1 Coríntios 12, 10. A palavra de sabedoria é a revelação sobrenatural a respeito de fatos, eventos, propósitos, motivos, origens e destinos em relação a personalidades humanas, divinas, satânicas ou mesmo coisas no futuro. Nós vamos chegar lá, vou dar exemplo para vocês. Nós temos exemplos aqui da palavra de sabedoria no Velho Testamento e no Novo Testamento. Sabe que eu fico impressionado, irmãos, que Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, Deus não mudou. Ele trabalha do mesmo jeito, da mesma forma. Ele não muda. Na velha aliança era uma coisa, na nova aliança é outra coisa, mas Deus, ele não muda. O método de Deus não muda. Deus, ele não vai mudar o método dele porque eu quero, porque você quer. Deus sempre foi desse jeito e sempre vai ser desse jeito. Ele trabalhou lá no passado, no Velho Testamento, e trabalhou também, e trabalha agora no Novo Testamento, e trabalha no meio da igreja a partir de hoje. Irmãos, eu não vou pegar esses versículos aqui para a gente não perder tempo. Se você quiser anotar, fique à vontade para anotar. Só que eu queria que você observasse o seguinte, ali em Gênesis, no capítulo 37, versículos 6 e 8, eu grifei em escuro para que vocês entendam. A palavra de sabedoria, ela sempre vai se referir ao futuro. É como você identifica a palavra de sabedoria. José sonhou o seu futuro. Ele já viu que os irmãos e os pais dele iam o quê? Se dobrar diante deles. Noé construiu o arco porque soube que viria o dilúvio. A palavra de sabedoria chegou para Noé. Jeremias profetiza acerca da nova aliança, ou seja, um profeta da velha aliança, profetizando sobre algo da nova aliança. Vocês estão conseguindo captar? Palavra de sabedoria em relação ao futuro. Está lá. No Novo Testamento, Ágabo anuncia tempo de fome. Ágabo anuncia o futuro de Paulo, como Paulo iria morrer. O anjo anuncia o livramento de Paulo, ou seja, de coisas que viriam no futuro. A palavra de sabedoria, ela vai se referir sempre ao futuro. Porque tem pessoas que falam assim, mas como é que eu vou saber o que é a palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria sempre em relação ao futuro. Aí vem a pergunta, por que não é dom de sabedoria e sim palavra de sabedoria? Não é um dom, mas está escrito ali que é palavra de sabedoria. Na Bíblia está escrito palavra de sabedoria. Tem uma explicação para isso, irmãos. Porque Deus, na sua onisciência, não nos revela tudo acerca do futuro, mas apenas um fragmento, uma parte do que irá acontecer no futuro. Por isso se chama palavra de sabedoria. Deus, quando revela algo a alguém, Ele não vai trazer a coisa toda, Ele vai trazer um pedaço, um fragmento. É só o que é necessário saber, porque o restante é com Ele. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Palavra de conhecimento. Também é uma revelação sobrenatural. Só que agora ela vai se referir ao passado ou
ao presente. Palavra de conhecimento se refere a passado ou presente. E aqui nós temos também outros exemplos, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. No Novo Testamento tem lá, o Senhor revelou que havia 7.000 fiéis, que não se dobravam diante de Baal e que não lhe beijavam os pés. Era algo que estava acontecendo naquele momento. Ele revelou o local de onde eles estavam separados. Então, aqui é uma palavra de conhecimento. Eliseu, o profeta, via o erro de Geazi, quando Geazi foi lá em Naamã, para pedir Naamã os presentes que ele tinha oferecido ao profeta. Só que quando Geazi voltou, o profeta falou para ele: onde é que você estava? Não estava fazendo nada, não, estava por aí. Não. Por que você voltou lá para você fazer? O meu espírito não foi contigo e não sabia o que você tinha feito? Então isso foi uma palavra de conhecimento. O plano do inimigo descortinado. No Novo Testamento, Jesus expõe o passado da samaritana, quando ela falou do marido dela, Jesus e Natanael. O anjo fala a José que Maria estava grávida pelo Espírito Santo, que Maria estava grávida, era algo no presente. O Senhor fala para Ananias ir a Saulo e impor-lhes as mãos, ou seja, era no tempo presente, palavra de conhecimento. Então, palavra de sabedoria vai se referir ao futuro, palavra de conhecimento vai se referir ao tempo presente e ao passado. Amém? Amém. Glória a Jesus. E aqui é um ponto importante, também muito importante, que eu queria tratar com vocês. Discernimento de espíritos. É a revelação na qual se percebe vendo ou ouvindo, dentro da esfera espiritual, identificando se a ação é divina, humana ou satânica. Este dom não se trata apenas de identificar espíritos malignos, mas também envolve perceber, vendo ou ouvindo dentro da esfera espiritual, as manifestações dos anjos e do próprio Deus. Discernimento de espíritos ali tem que ser com letra minúscula. Não é percepção psicológica ou leitura da mente, pois está além dos 5 sentidos, mas é uma operação de Deus que nos faz adentrar na esfera espiritual. Amém? Isso aqui é uma coisa muito importante da gente entender. Certa vez eu estava aqui tocando num culto de terça-feira, eu acho que já comentei isso com vocês, e as mesmas notas, a mesma letra, durante um determinado tempo. Santo, santo, santo é o Senhor. No determinado tempo, eu comecei a ouvir alguém cantando comigo. Olhei para o lado, só estava eu aqui em cima. E aquela voz continuou cantando: santo, santo, santo é o Senhor. Discernimento de espírito. Porque o que faz a gente consiga perceber, vendo ou ouvindo, dentro da esfera espiritual, identificando se a ação é divina, humana ou satânica. Então são coisas, irmãos, são ferramentas que Deus nos dá para crescimento da igreja. Toda a manifestação de Deus, ela visa um fim proveitoso. Os dons dentro da igreja é para o crescimento da igreja. Você está ouvindo aqui hoje é para que você tenha o conhecimento e para que você venha crescer. Para que você não fique perdido no tempo, para que você não venha a não saber o que está acontecendo. Você já saiba, não, ali tem uma palavra de conhecimento, ali é uma palavra de sabedoria. Muitas das vezes o pastor está pregando, ou o ministro está pregando aqui, fala alguma coisa, ministrando, e às vezes as pessoas não captam. Por quê? Elas ainda não têm o conhecimento, se aquilo ali é uma palavra de conhecimento, ou uma palavra de sabedoria, ou é um discernimento de espírito. Você pode às vezes estar ministrando aqui e você ouvir coisas na região espiritual. Às vezes uma pessoa fala alguma coisa, e ela falou baixinho para ela mesma, mas espiritualmente falando, você conseguiu ouvir aquilo ali. Já aconteceu, irmãos. Já aconteceu comigo, e eu sei que aconteceu com outros ministros aqui também. Porque quando nós estamos aqui, irmãos, entenda uma coisa, nós estamos num lugar físico, mas diante de Deus nós estamos num lugar espiritual.
Deus não olha isso aqui simplesmente como quatro paredes, não. Ele olha esse lugar como um lugar santo, cheio de santos. Cada culto é cheio da santidade. Cada culto aqui é preparado para que haja as manifestações do Espírito na hora que Ele quiser. Então você precisa estar pronto e preparado. Você precisa entender e começar a buscar esse conhecimento no Espírito, para que você não fique perdido, irmãos. Isso pode acontecer com você. Há pessoas aqui, às vezes, que podem estar percebendo espiritualmente certas coisas, mas não sabem nem o que é. Sabe, irmãos, procure o seu pastor, converse com o seu pastor. Não faça as coisas pela sua cabeça, mas comece a entender que pode ser o Senhor começando a trabalhar em você. Talvez um dom. Nós já falamos aqui, você quer saber o seu dom, você quer saber qual é o seu chamado, sirva na igreja, irmãos. Sirva na igreja, vá para a escolinha. Pensa numa alegria que a minha esposa fica indo para a escolinha. É a tia da escolinha, a tia Malu, né? A famosa tia Malu. Tem que comprar salgadinho para as crianças. Toda vez que eu vim para cá, eu tenho que passar na padaria e comprar salgadinho. Mas sabe, irmãos, que ela está crescendo e ela está aprendendo, porque há algo espiritual na escolinha, irmãos. Se você não sabe, o diabo trabalha com influências erradas lá fora. As crianças estão sendo influenciadas nas escolas, no meio dos amigos. E por que não receber a influência certa do que é necessário dentro da igreja? Sabe, irmãos, leve seus filhos para a escolinha, incentive os seus jovens a estarem no grupo de jovens. Incentive, irmãos. Sabe, eu tenho visto Deus feito grandes coisas no meio dos jovens. Sabe, terça-feira os jovens estavam ali orando, a Ana chegou, nossa, Tony, o culto hoje foi, aleluia. E é isso mesmo, irmãos. O que o Senhor quer, irmãos, é o nosso crescimento, é o nosso avanço. Ele não quer que a gente fique parado, não. Você está aqui hoje é um culto de quê? De quinta-feira, culto de ensino. Então abra o seu coração para aquilo que você está aprendendo nessa noite. Vamos andando aqui, que o relógio não para não. Glória a Jesus. Exemplos no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Isaías viu o Senhor, discernimento de espíritos, irmãos. Moisés vê o Senhor pelas costas, visões de Ezequiel, anjos cantando, visto por pastores. Jesus liberta a mulher de Satanás. Estevão viu a glória de Deus. Paulo identifica espírito de adivinhação, está lá em Atos 16. E João vê Jesus, como está escrito lá em Apocalipse. Aqui, certa vez, irmãos, o pastor estava pregando aqui. Eu falei isso para ele. Eu estava lá atrás. Eu vi um anjo de todo o tamanho do lado dele. Discernimento de espírito. Crianças estão tendo visões. Crianças na escolinha aqui sendo batizadas com o Espírito Santo. Você precisa levar as coisas do Senhor mais a sério, irmãos. Não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você precisa levar as coisas do Senhor mais a sério. Você precisa levar as coisas espirituais mais a sério. Saia do seu comodismo espiritual, saia da ideia de que não é bem assim, sabe? Uma palavra do diabo para mim é quando a pessoa vira e fala assim, mas eu não acho que é bem assim não, irmãos. A palavra de Deus diz assim, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso, vem do diabo, irmão. Você não está aqui para você ter as suas opiniões, você está aqui para receber as direções de Deus. Quando você está dentro de uma igreja evangélica, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, você passa a ser visado pelo diabo, mas a boa notícia é que o diabo não pode fazer nada com você, quando você anda correto com o Senhor. Toda arma forjada contra você não prosperará, irmão. Toda arma forjada contra nós não prosperará. Sabe o que eu tenho visto, e o Senhor tem me impulsionado muito, é orar pelo Brasil, orar pela nação, não só pelo presidente, orar pelo Brasil. Orar pelo Brasil, irmãos. É algo espiritual, não é algo natural, não. Você fica aí brigando com teu parente, com teu vizinho. Não, irmão, não. Sai disso. Sai disso, irmão. Vá para dentro do seu quarto e vá orar. Sabe, vá orar. Vá orar. Seja um remanescente da oração, irmão. Vá orar. A sua oração, ela tem peso no céu, irmãos. Deus só pode fazer algo quando nós oramos, irmãos. Deus só pode agir nessa terra quando nós oramos, irmãos.
Se fosse algo só para Deus fazer, ele fazia sozinho. Não, eu preciso da sua oração. Ora aí pela nação que eu vou derramar minha bênção sobre sua nação. É assim que funciona. Se você ama a sua nação, você tem que orar por ela. As coisas espirituais, a cada dia que passa, elas estão se tornando mais descabidas, mais escandalosas. O diabo não está mais se escondendo não, irmão. Eu pego a televisão pela manhã, eu vou ligar, morreu um aqui, o outro foi esfaqueado ali, pai matou o filho matou o pai. Se você pega a televisão, você faz assim, é sangue puro. E cadê a igreja? E cadê a igreja, irmão? Sabe, irmãos, nas terças-feiras aqui, eu tenho visto Deus feito coisas. Eu sei que coisas estão sendo quebradas. A unção está despedaçando o jugo aqui nas terças-feiras. Sempre foi assim. Você está aqui sentado nessas cadeiras, nesse lugar hoje, é por causa da oração. E eu já estava meditando na palavra do Senhor, e eu falando, pai, eu tenho que declarar para que chegue mais trabalhadores, mais tecladistas, eu tenho que declarar mais sobre violonistas, sobre baixistas. Aí o Senhor me levou lá para Mateus 9,38. Rogai ao dono da seara que mande trabalhadores. Pai, eu te agradeço pelo tecladista, eu te agradeço. Não, filho, você vai rogar a mim. Roga a mim e eu vou mandar. É o que está escrito, irmão. Rogai ao pai da seara que mande trabalhadores. Pai, manda trabalhadores, manda para a escolinha, manda para os conselheiros, manda para o louvor. Pai, nós estamos precisando de trabalhadores. Não é o que diz a palavra? Então assim que tem que ser, irmão. Aleluia. Deus não revela maus espíritos ao crente sem um propósito. Eita. Sempre que os maus espíritos são discernidos, devem ser imediatamente expulsos. Por que eu estou falando isso aqui? Por que eu coloquei isso aqui? Deus não revela maus espíritos ao crente sem um propósito. Irmãos, desde segunda-feira o Senhor me levando à oração. Desde segunda-feira, em relação à saúde. O diabo tem atacado pessoas de dentro da igreja. O diabo tem atacado pessoas dentro da igreja, talvez por ignorância, por não conhecer a palavra ainda, sabe? Eu não estou aqui para julgar ninguém e dizer que a pessoa está com pecado ou não está com pecado, não é isso não, irmãos. O que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa tomar a nossa posição em frente ao exército do Senhor. E está ali, quando você sabe que tem algo mal, você tem logo, imediatamente você tem que expulsar. Imediatamente, se chegou para você no seu espírito algo está errado, se levante em oração, mande o diabo embora, expulse o demônio, porque você tem autoridade. Lucas 10:19, irmãos, grava. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo. Você tem poder sobre a doença, você tem poder sobre a miséria, você tem poder sobre os desastres, sobre os acidentes, você tem poder, irmão. Quando você ficar sabendo e o Senhor te incomodar, te trazer ali para você orar, vá orar. Se o Senhor fala para você, vá lá e expulse o demônio, vá lá e expulse o demônio. Se o Senhor falar para você abençoar, vai lá e abençoe, irmão, porque tem um propósito. Deus não chama ninguém à toa, irmãos. De madrugada, eu estou lá deitado, irmãos, e aí desperto, simplesmente desperto. Já entendi, Senhor, é para orar. É para orar. Mas eu oro o dia todo. Eu oro o dia todo, irmãos. Mas sabe o que a igreja precisa entender? Que as nossas orações, elas têm que ser diárias, 24 horas se possível, 7 dias por semana, o tempo inteiro. A sua oração, ela não pode parar não, irmãos. Daniel orou por 21 dias, mas desde o primeiro dia houve resistência a Daniel. Por que você acha que hoje é diferente? Mas Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o diabo, só que o diabo se encontra nessa terra ainda, irmãos. O diabo está aqui na região ainda celestial. O diabo também está lá embaixo, nas regiões lá debaixo da terra. E nós temos autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Você não pode ser um crente morno. Apocalipse está lá falando. É melhor você ser quente ou então é melhor você ser frio, porque se você ficar morno, eu estou a ponto de vomitar você. Você precisa se apegar com o Senhor, irmãos. Pai, por quem que você quer que eu ore hoje?
Sabe, irmãos, às vezes eu estou orando, programando a minha oração para orar por uma coisa, e o Senhor me traz 10 pessoas, ora por esse, acabei uma, ora por esse, agora ora por esse aqui, esse daqui está precisando também. Aleluia! Sabe, irmãos, a gente precisa sair do comodismo espiritual. Sabe, você precisa entender da oração, é importante a oração. Assim como o pão é importante para o seu corpo se manter de pé, a oração, ela é necessária para que vocês tenham uma vida ativa no Espírito, para que Deus use a sua vida, para que Deus salve pessoas através da sua vida. Então, quando você for movido pelo Senhor para orar para alguém, vá lá orar pela pessoa. Sabe, muitas das vezes, irmãos, eu ligo para alguém, eu mando a mensagem para alguém, e eu sei que Deus tem usado, eu sei que Deus tem falado, porque pessoas têm sido abençoadas. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando, irmão. Se você sabe que você tem que orar e você não ora, você está pecando. Silêncio na igreja. Deus não está te cobrando nada não, irmão. Deus está convidando você a experimentar coisas maiores através da oração. E eu vou falar para você uma coisa, quanto mais eu oro, mais eu tenho vontade de orar. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu tenho vontade de ler a palavra. Você sabia que é como aquele negócio que parece que vai pegando no tranco? Ah, lê uma vez, lê duas vezes, aí dá um sono, dá um cansaço. E o sono e o cansaço só aparecem na hora que eu vou ler a Bíblia. Só, porque quando eu estou lá na televisão, meu irmão, os 2 olhões estão lá, ligados. Então são coisas espirituais. E você precisa vencer essas coisas, porque você tem autoridade para vencer. Seja um homem ou uma mulher de oração. Sabe, irmãos, se essa igreja ela entender e for como seus líderes são aqui, porque eu sei que o pastor Wellington, o pastor Gerson, os ministros que tem aqui são homens de oração. Eu sei que são. Eu sou um homem de oração, o Hugo é um homem de oração. Se a igreja toda for de oração, irmãos, eu pergunto para você, qual vai ser o demônio que vai vir contra essa igreja aqui? Eu não sei se vocês reparam, nos nossos cultos, onde tem uma manifestação do Espírito, são raras as pessoas que às vezes chegam com uma doença, com uma enfermidade, porque eu não aceito alguém vir assistir o culto do Senhor e está doente não, irmão. Se ele entrar doente aqui, ele tem que sair curado em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Ou você acha que Deus se agrada de você estar doente, você está com a dor de cabeça, você está passando por algum problema? Não, entenda sobre a oração. Entenda sobre aquilo que o Senhor está trazendo para você nessa noite. Aleluia. Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Eu levanto todos os dias dizendo, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Não interessa as circunstâncias, Deus é bom. Não interessa o problema, Deus é bom. Não interessa o diagnóstico, Deus é bom. Ah, minha empresa não foi bem ontem, Deus é bom. Quando você aprende a ter um coração cheio de adoração e de louvor ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, as coisas mudam, irmão. O seu dia é diferente. Eu não consigo acordar de bom humor, irmãos. Eu não consigo. Como diz o pastor Cláudio Duarte, eu dou bom dia ao dia. É assim que funciona, porque é um fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito ele não está ligado ao que você é, ao que você tem, ao que você deixa de ter, não. Ele está ligado ao Espírito que habita dentro de você. Deus é bom, irmãos. Deus é bom, irmãos. Eu vejo essas cadeiras aqui lotadas. Por quê? Porque Deus é bom. Eu vejo curas e milagres acontecendo aqui, irmãos. Porque Deus é bom. Eu vejo manifestações do Espírito nesse lugar, porque Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus é bom. E o diabo não presta. Então que nessa noite fique guardado no seu coração o ensino de que você precisa ter o discernimento a respeito das coisas espirituais. Você não pode mais ser um leigo espiritual. Deus está trazendo coisas para que você seja indesculpável, irmão. Quando você está aqui no culto de ensino, Deus está trazendo coisas para você e você é indesculpável. Indesculpável se você não agir como Deus está falando para você agir. Se você não se levantar como Deus está falando para você se levantar contra o diabo, contra as situações. Indesculpável se você não ora. Isso veio martelando no meu coração. Eu falei, pai, é para falar isso também, é para falar isso também. Oração, irmãos. Oração.
Sabe, nós temos orado aqui nas segundas-feiras com a equipe de louvor. Irmãos, você precisa ver que coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Porque não é o Tony não, é Deus. É o Senhor, é obediência. Vai lá e faça. Irmãos, é simples. Vai lá e faz o que Deus está mandando você fazer. Deus não vai mandar você plantar bananeira não, irmãos. Deus vai mandar você orar por alguém, interceder por alguém, clamar por alguém, interceder, sabe? É isso que Deus vai fazer, porque se Deus quer usar você, Deus quer se manifestar na vida daquela pessoa. Basta uma palavra, basta algo do Senhor. O Espírito que você carrega dentro de você é o Espírito Santo. Aquilo que sai da sua boca em oração, ela sai carregada de poder do Espírito Santo. Quando você declara sobre a sua família, quando você declara sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, ela sai carregada de poder. Quando você está orando, você não está vendo Deus está fazendo. Mas entenda que o diabo vai tentar parar. E você tem que ser resiliente, você tem que ser persistente. Por quê? O diabo ele não pode parar a gente. Ele não pode, irmãos. Ele até tenta, mas ele não pode. Amém, irmãos? Amém. Vocês foram abençoados nessa noite? Amém. Glória a Jesus. Perdão pelo tempo que eu ultrapassei 5 minutos, mas são 5 minutos. Existe alguém aqui no nosso meio que está sentindo alguma dor, alguma coisa? Agora vai falar assim, não, o Tony falou isso, agora eu não vou lá na frente de jeito nenhum. Fique livre, fique tranquilo, irmão. Se está sentindo alguma coisa, pode vir aqui na frente.